Boa tarde, povo abençoado. Um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. E nós estamos aqui para estar meditando, estudando, trazendo a revelação da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E meditando aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Cada vez que você lê a palavra e você medita nela, ela vai te revelando, ela vai te trazendo coisas novas, coisas maravilhosas da parte de Deus. E alguns dias atrás, nos últimos vídeos nossos, nós estamos falando, sobre como nós devemos agir nesses dias, nesses últimos dias, sabendo que a volta de Jesus ela está próxima. Os sinais que estão acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo, e como deve ser o nosso comportamento nesses dias. E usamos o exemplo do profeta Abacuque, que nos traz muitas lições. E eu gostaria de terminar nestes 3 últimos versos do capítulo 3 de Abacuque, onde a gente vê algo tremendo da parte de Deus sendo realizado na vida daquele profeta. E assim também deve ser realizado nas nossas vidas, de acordo com o nosso comportamento, a nossa atitude. Então nós temos que ter comportamentos de mudança, atitudes de mudança na nossa vida cristã, na nossa vida diária, porque a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, não é simplesmente ir ao culto, ir à igreja e voltar para casa. Não, é muito mais do que isso. Ali no culto, na igreja, nós estamos juntos, adorando a Deus, a igreja está em comunhão, Deus fala ali com o corpo da igreja, tem coisas que Deus revela para o corpo, existem coisas que Deus fala para você individualmente, mas tem coisas que Deus vai revelar quando o corpo está unido, quando o corpo está junto. E nós fazemos isso quando estamos ali no templo. E a palavra de Deus, ela vem nos mostrando exatamente isso. E aqui quando você lê a palavra de Deus no verso 17 do capítulo 3 de Abacuque, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Verso 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando nós paramos para meditar, observar e estudar a palavra de Deus, esse versículo, ele não nos dá escapatória. Ele não dá escapatória para você. Não dá escapatória para mim. Veja bem, ele diz assim: ainda que não tenha fruto na videira. Claro, ele está usando aquilo que era daquela época, não tenha fruto, nos campos. A colheita, não vinga, ou seja, não tem fruto, não tem alimento, os campos não produzem, ainda não tenha gado, não tem animal, que tudo esteja perdido. Ele diz assim: ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Olha só, então repare que quando você olha para a palavra de Deus e traz a palavra de Deus para dentro de você, algo real, verdadeiro,
ela não te dá escapatória. Ou seja, ou eu estou realmente com Jesus, com Deus na minha vida, dentro de mim, ou não. Ou eu sigo a Jesus ou eu não sigo. Ou eu sigo o Evangelho ou eu não sigo. Ou eu amo a palavra de Deus, eu amo o Deus que eu digo que eu sirvo, ou eu não amo. Ou eu renuncio ou eu não renuncio, ou eu me rendo ou eu não me rendo, ou eu me converto ou eu não me converto. Porque ele diz aqui, olha, ainda que tudo, ele está dizendo ainda que não tenha nada, acabou tudo, não tem alimento. Ou seja, ele está trazendo uma maneira de ver aqui, uma maneira que tudo se acaba, tudo se perdeu. E ele diz, ainda que esteja nessa condição, nessa situação, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu vou continuar exultando o Deus da minha salvação. Repare que ele diz, ele se alegra em Deus, no Senhor, nessas condições, e exulta a Deus, ou seja, glorifica. Ou seja, ele está dizendo, eu estou numa condição em que não são as circunstâncias, não são os bens materiais, não é se tem o que comer ou se não tem, que vai fazer a diferença na minha vida. Eu vou amar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou continuar amando, adorando a Deus, porque Ele é tudo para mim. É essa condição que nós temos que ter e viver na nossa vida. E muitas vezes nós olhamos as condições, as situações, né? Se eu estou com saúde, eu estou bem. Se eu não estou com saúde, eu não estou bem com Deus. Né? Se eu tenho dinheiro, eu estou bem. Agora, se está me faltando dinheiro, eu já não estou bem com Deus, porque está me faltando. Então parece que Deus é o culpado. Eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja, mas parece que as coisas não estão bem, está faltando algo na minha vida. Então, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me olhando? Será que Deus não está me escutando? É aquilo que Abacuque estava vivendo. Lembra que nós falamos? Ele estava vivendo isso na vida dele, ali na cidade onde ele estava vivendo, né? Naquela nação. Ele diz ali no verso, né, no capítulo 1, que ele estava vendo injustiça, violência, tantas coisas, e Deus permitia que ele via tudo isso, ele orava e parece que não acontecia nada, Deus continuava em silêncio, e muitas vezes agimos dessa forma. Né? E ali no capítulo 2 ele toma uma outra posição, uma posição de orar a Deus, de se consagrar a Deus, onde ele para de questionar a Deus e ele fala, eu vou para minha torre de vigia, porque eu quero ouvir uma resposta de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, eu vou parar de questionar a Deus, eu vou parar de agir por aquilo que eu vejo, pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo no mundo, e eu vou me consagrar, vou me santificar, eu vou depositar minha fé no Senhor e vou ver a resposta dele para mim. E Deus dá a resposta para ele, Deus dá uma visão para ele. E assim também tem que ser nas nossas vidas. Enquanto estivermos questionando, reclamando, Deus não vai nos revelar nada, não vai nos trazer uma visão de nada, um sonho de nada. Mas quando a nossa posição muda, uma posição de adorador, uma posição de intercessor, e não de crítico, né, como nós falamos naquele vídeo anterior. Ou seja, Deus também ele vai mudar na nossa vida. Então aquele homem, aquele Abacuque do desespero, da aflição, é transformado, né, um homem que está enxergando o triunfo. Aquele homem lá do começo, que ele estava vivendo um desespero, vivendo uma derrota, agora ele expressa a vida dele como um cântico de vitória, onde ele diz, ainda que não tenha nada, ainda que tudo esteja perdido, nessa condição eu vou continuar me alegrando no Senhor e exultando o Senhor.
É como aquele salmista, né, que ele entra, né, no santuário, porque ele também estava vendo as coisas à volta dele, e ele dizia que o ímpio prosperava, que ele via as pessoas, né, o ímpio que faz tudo errado prosperando, se dando bem, e ele que estava ali com Deus se dando mal, e ele começa a trazer isso para dentro dele, para dentro da vida dele, e ele chega a dizer: meus pés quase se desviaram. Só não desviou porque quando eu entrei no santuário do Senhor, Deus começou a me mostrar. Então o segredo está exatamente aí. Quando ele diz, quando eu entrei no santuário do Senhor, ou seja, ele colocou a vida dele ainda mais em oração, ainda mais em adoração, ainda mais em consagração. Foi o que Abacuque fez aqui. E quando essa decisão toma conta da sua vida, quando essa decisão toma conta da nossa vida, né? Quando essa mudança, essa nova conduta toma conta da nossa vida, ela nos leva a algo extraordinário. Ela te leva a algo extraordinário, onde Deus te proporciona algo maravilhoso. É isso que nós estamos lendo aqui. Aquele homem que questionava, aquele homem que estava reclamando da situação, das coisas, agora ele já não reclama. Agora a posição dele é outra. Por quê? Porque ele mudou dentro dele. A conduta dele foi outra. Ele depositou a fé no Senhor, então ele buscou o Senhor. Muitas vezes nós falamos que cremos em Deus, depositamos a nossa fé em Deus, mas a gente continua reclamando, murmurando, questionando as coisas que estão acontecendo no mundo, na nação, na cidade, à nossa volta, na família. Mas por quê? Porque não tomamos uma posição verdadeira. Essa que é a realidade. Não tomamos uma posição, né, de um homem, uma mulher de Deus que traz a palavra de Deus para dentro da vida, para dentro do coração, e começa a viver exatamente essa palavra. Ou seja, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que me alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, daquilo que está acontecendo à nossa volta. A nossa fé, a tua fé, ela tem que enxergar lá na frente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E muitas vezes olhamos, né, os nossos olhos são bons, esse olho carnal aqui, né, ele é bom quando você vê algo bom, então você fala, que bom. Aí você olha algo ruim e fala, nossa, que ruim. Mas não é esses olhos que a palavra de Deus está dizendo. Se os teus olhos forem bons, você vai até enxergar, ver coisa ruins com esses olhos aqui. Mas os teus olhos espirituais têm que enxergar coisas boas. É isso que Deus nos ensina na palavra. Por isso que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino de cabeça para baixo, é isso mesmo. Você vai ver algo ruim e você vai falar, vai dar certo. Você vai ver algo que não está dando certo e vai falar assim, não, mas vai ficar bom. Você está entendendo? Essa é a nossa posição, é a tua posição. É a posição que Deus está chamando a igreja para viver esses dias. Sempre foi assim, né? Mas nesses últimos dias, principalmente esses últimos tempos, Deus está chamando você, está chamando a igreja, está chamando o povo dele. Está chamando você que me assiste. É você. Independente se você... Ele não está chamando religião. Deus está chamando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Não é se você é daquela igreja, daquela religião, não.
qualquer pessoa. O que você tem que fazer é voltar a tua vida para Jesus. Porque o caminho é Jesus. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, ele diz. Então o caminho é Jesus. Não é uma religião. Não é uma filosofia de vida. O caminho é Jesus. E esse caminho é um caminho onde você se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e volta a vida para Jesus, para o Evangelho, para a Palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Então repare que quando você toma essa decisão, e uma decisão de mudança de vida, mudança de comportamento, Deus te leva a algo extraordinário. No verso 19, último verso do capítulo 3 de Abacuque, ele diz assim, o Senhor, Deus é a minha fortaleza. O que ele está dizendo? Olha, o Senhor Deus, ele é tudo para mim. Fortaleza, né, é algo intransponível, já está dizendo uma fortaleza. Não tem como entrar. Está cheio de barreiras, está cheio de segurança. Portões grandes, é uma fortaleza, é indestrutível. Então ele está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor em quem é a pessoa, é o meu Deus em quem eu posso me apoiar, em quem eu posso me segurar, onde eu estou firme. E olha o que ele diz, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Maravilha, olha o que ele diz aqui. O meu Deus, ele fala, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. O que ele está dizendo agora aqui? Corça é aquele animal que ele é muito rápido, né? Quando é um animal que ele fica observando as coisas, ele é muito ligeiro, muito rápido. Se você for pesquisar isso ali na internet, né? Pesquisa com o tempo, você vai ver a corça é um animal que ele é muito rápido. E quando ele se vê em perigo, ou de repente algum animal, né, tenta pegar, ele é muito ágil, muito rápido, então ele sai correndo numa velocidade tremenda. Então ele está dizendo, o meu Deus, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ou seja, se eu me firmar no Senhor, ainda no momento de perigo, no momento de tribulação, no momento de aflição, no momento de destruição, se a minha vida estiver em Deus, Deus vai colocar em mim, ou seja, ele está dizendo, Deus vai colocar em mim, vai agir na minha vida de uma maneira que eu vou me sair bem. Eu vou me sair bem. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ou seja, ele está dizendo, você vai conseguir fugir do problema. Você vai conseguir fugir da situação. Você vai sair desse momento mal. Por quê? Porque eu estou dando essa condição para você, Deus está dizendo. E ele diz assim, e Deus me faz andar nas minhas alturas. Ou seja, o que ele está dizendo? Que apesar de os obstáculos existirem, os obstáculos vai servir para você subir em cima deles e estar por cima. Ele está dizendo aqui, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que exista o problema, você vai estar acima do problema. Ainda que exista uma situação difícil, você vai estar acima da situação difícil. Ainda que exista um momento ruim, você vai estar acima desse momento ruim. Você pode estar ali, junto com o problema, vendo o problema, participando do problema, daquela situação difícil, mas Deus está com você e você vai estar por cima. O problema está ali, tá? Sumiu? Não, mas você vai estar por cima. Por quê? Porque Deus vai estar dando graça para você. Aleluia. Deus vai estar dando a ligeireza para você. Deus vai fazer com que você, mesmo no problema, nesse obstáculo, vai servir para que você suba
para que você suba. O obstáculo vai servir de algo para que você suba e esteja por cima. Ou seja, Deus ele está dizendo, olha, se você obedecer a mim, obedecer a minha palavra, ter conduta de enxergar pela fé, eu vou colocar você por cima. Os problemas podem existirem, continuam existindo, mas eu vou estar com você. E a minha graça vai fazer você superar todas essas coisas. É a graça de Deus. É a graça, né, do nosso Senhor Jesus que faz superar todas as coisas, todos os problemas, todas as dificuldades. Então nós estamos vivendo esses dias, esse tempo, essa estação, e isso vai aumentar daqui para frente. Os problemas vão aumentar, pastor? Vai. As dificuldades vão aumentar? Vai. Nós estamos vendo as coisas acontecendo no mundo, né? É o princípio das dores e vai aumentando. Mas isso não é para nós termos medo, para você ter medo. Muito pelo contrário. É para você se preparar. É para você buscar ainda mais a Deus. Porque a palavra de Deus ela diz que o meu justo, Deus fala, o meu justo ele vai viver por fé. Então nós estamos vivendo a cada dia, dia após dia, em que realmente temos que viver pela fé e depositar nossa fé no Senhor, não nas circunstâncias, não no mundo, não no noticiário, não naquilo que você vê. Você tem que ficar atento sim ao noticiário, às coisas do mundo, a tudo que está acontecendo no mundo. Você tem que ser uma pessoa bem informada, mas você não pode deixar que essas informações tomem conta da sua vida, do seu emocional, do seu sentimental. Ah, mas como eu faço isso, pastor? Daquilo que você se alimenta mais é da maneira que você vai agir. Se você alimenta mais a sua carne, quem vai ganhar é a carne. Mas se você alimenta mais o teu espírito, aleluia, quem vai ganhar é você. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta das coisas de Deus, da palavra de Deus, você está alimentando o espírito. Então isso vai te dar graça, vai te dar força. E você vai superar. Mas se você só se alimenta de coisas ruins, como eu falei, você pode ver um noticiário, uma programação, ainda que seja ruim todo dia, pode. Eu faço isso. Porque eu tenho que saber como está o mundo, o que está acontecendo no mundo. Eu posso me encher de informação que não são boas durante o dia todo. Não tem problema, eu estou sabendo o que está acontecendo no mundo, mas eu não vou deixar que isso tome conta da minha vida. Por quê? Porque eu vou ver esse noticiário ruim, todas essas coisas ruins, mas eu vou para a palavra de Deus. E a palavra de Deus me mostra que eu supero todas essas coisas, que eu passo por cima de todas essas coisas, que eu ando por cima de todas essas coisas. Não porque eu sou bom, não, porque Ele é bom. Porque quando eu estou nele e vivo nele, independente das circunstâncias, confio nele, deposito a minha fé nele, ele me dá aos meus pés a ligeireza das corças e me coloca sobre as alturas. Ou seja, eu não vou ficar afligido, eu não vou ter medo. Passaremos por momentos, posso passar por situações difíceis? Sim, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, eles não vão te queimar, porque eu estou com você, ele está dizendo. Então, nós que estamos nesse mundo, muitas vezes Deus não vai nos livrar daquele problema. A gente vai estar no problema, mas Deus vai nos livrar nele. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados na fornalha de fogo. Deus impediu que eles fossem jogados na fornalha? Não.
mas Deus livrou eles dentro da fornalha. E assim também é na nossa vida, é na tua vida. Deus, ele te abençoa sim, Ele te dá livramento sim. Quando você confia nele, deposita sua confiança nele, e não nas circunstâncias, não nas coisas que você vê que está acontecendo à sua volta. Então repare o que aconteceu aqui na vida, né, de Abacuque. Aquele homem que no começo ele via desespero, estava aflito, né, ele via derrota, era um homem que estava ali deprimido, sem confiança, sem visão. Mas quando ele coloca a vida dele, ele era um homem de Deus. Assim também você talvez é uma mulher, é um homem de Deus, mas também ainda está vivendo pelas circunstâncias. E ele estava vivendo assim. Então, ele se via muitas vezes deprimido, sem confiança, sem visão, sem esperança. Mas quando ele muda o comportamento dele, quando ele muda a atitude dele e diz: eu vou me consagrar. Tá ruim? É agora que eu vou me consagrar. Ficou pior? É agora que eu vou adorar a Deus. Ah, tá aumentando a injustiça, tá aumentando a violência? É agora que eu vou buscar ainda mais a Deus. Você tá entendendo? Não é buscar a Deus quando tudo tá bom. Não é adorar a Deus quando tudo tá bom. Não é servir a Deus quando tudo tá bom. Eu tenho que fazer tudo isso quando tudo tá bom. E agora quando tá ruim, eu tenho que fazer mais ainda. Porque ele estava orando e Deus não estava respondendo. Por quê? Porque ele estava orando em tom de reclamação. Agora quando ele parou de reclamar, parou de questionar e falou: eu só vou buscar, eu só vou adorar. Eu vou lá para o meu quarto secreto e vou orar. Eu vou interceder, eu vou ficar na presença de Deus. Então Deus responde a ele. Deus dá uma visão para ele. Deus se revela a ele. E assim também é na tua vida. Então aquele homem que vivia deprimido, sem confiança, sem esperança, sem visão, olha como ele termina. Ele termina cheio de fé, confiante e com visão, a ponto de dizer: ainda que não tenha nada, ainda que se acabe tudo, ainda assim eu me alegro no meu Deus. Aleluia! Ainda assim eu vou continuar exultando o meu Deus, porque Ele dá a mim, aos meus pés, a ligeireza das corças. Ou seja, Ele está dizendo: no momento ruim, Deus me faz superar as dificuldades, porque eu deposito a minha fé nele. E Ele me faz andar nas minhas alturas. Ou seja, o problema pode existir, mas eu vou estar olhando os problemas de cima para baixo e não de baixo para cima. Posso até estar no problema, mas eu vou olhar de cima para baixo. Por quê? Porque eu estou no meu Deus e o meu Deus está por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa fazer parte da sua vida. Que você possa viver essa palavra. Né? Essa palavra é a palavra de Deus. É como nós temos que agir e viver nesses últimos dias. Digo esses últimos dias, porque tudo está acontecendo muito rápido. E o arrebatamento pode se dar a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados. Deus, Ele vai vir buscar. Jesus, Ele vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, sem mancha. E essa igreja é você. Essa igreja somos nós. Se você aceitou a Jesus na sua vida,
como único, suficiente Salvador, verdadeiramente, você é igreja. Talvez você que esteja aí me ouvindo, você, independente da sua religião, do seu credo, da sua cor, da sua raça, Deus, Ele ama você. E a única coisa que você tem que fazer é se entregar a Ele. Se você já se entregou a Ele, glória a Deus por isso, amém. Continue servindo a Deus, mas se você não se entregou e quer fazê-lo, faça isso, você pode fazer isso agora. Você tem que simplesmente confessar que Jesus é o teu Salvador, você tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrepender. Confessar, né, que é um pecador. Se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Para Jesus, entregar para Ele. E passar a seguir o Evangelho de Cristo. E tomar um novo rumo na sua vida. Um novo caminho que Ele nos proporcionou através da cruz. Amém? Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Aguarde em breve os nossos próximos vídeos. Né? Teve algumas semanas aí que nós estava até preparando alguma coisa, mas tivemos alguns problemas, não deu para lançar alguns vídeos que estavam na programação, mas agora daqui para frente vamos estar fazendo isso com mais frequência. Então continue nos acompanhando aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu link e para que mais pessoas venham compartilhar, para que o Evangelho de Cristo venha a ser propagado em todo o mundo, para que o reino dele venha a crescer aqui na terra, em nome de Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Um beijo no teu coração, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.